Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do procedimento da execução por título executivo extrajudicial, quer dizer, processo autônomo de execução, para satisfação da obrigação de pagar quantia. Então, o processo de execução para pagamento de quantia. Nós já analisamos diversos atributos e considerações sobre esse procedimento, já falamos sobre a petição inicial, já falamos sobre a citação, a certidão de admissibilidade da demanda para fins de averbação no registro, a citação para pagamento em 3 dias, o mandado de citação sui generis, que inclusive vamos retornar hoje o estudo, recordamos a possibilidade de embargos de declaração e pagamento parcelado do débito. E por último nós começamos a falar sobre a penhora. Definimos a penhora, tratamos do conceito e das características da penhora. No último vídeo vimos quem é que tem a primazia para a indicação dos bens a serem penhorados. E hoje nós vamos, continuando o estudo da penhora, tratar a respeito do procedimento em si de realização da penhora. Ok? Bom, então vamos lá, vamos recordar. O artigo 829, ele prevê, e nós já estudamos isso, que o executado ele é citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado do recebimento da citação. Essa tríade, esse prazo de 3 dias, é contado mesmo do recebimento da citação e não da juntada aos autos, como está lá no artigo 231. O prazo do recebimento da citação e da juntada aos autos é o prazo para ele embargar, lá do 915. 15 dias para embargar, contados da juntada do mandado de citação aos autos, como está lá no 231. Aqui no 829 do CPC, o prazo de 3 dias é mesmo contado do recebimento da citação. E aí é importante a previsão do parágrafo 1º. No último vídeo nós estudamos até o parágrafo 2º, os senhores vão se lembrar, né? Que a penhora recai sobre os bens indicados pelo exequente. Então, não havendo pagamento, em 3 dias nós realizaremos a penhora, que é o que nós estamos justamente vendo. A penhora vai recair preferencialmente sobre os bens indicados pelo exequente. Mas o que o parágrafo 1º nos diz? Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto com intimação do executado. Então esse parágrafo 1º do 829, ele resume com muitas informações o procedimento de realização da penhora. Então veja, como é que se dá? Quem realiza a penhora? Quem realiza a penhora é o oficial de justiça. Ele realiza tanto a penhora quanto a avaliação. Por isso até que em muitas leis de organização judiciária mudou a denominação do cargo, né? Deixou de ser de OJ, oficial de justiça, passou a ser oficial de justiça avaliador, OJA. Nós falaremos sobre a avaliação adiante no momento próprio. Então quem realiza a penhora é o oficial de justiça, e já dei até uma antecipada, quem realiza também a avaliação é o oficial de justiça. Ok. Quando é que se realiza a penhora? Tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado. Qual prazo? Prazo de 3 dias, como consta do caput. E para a realização da penhora, não se faz necessária uma nova decisão judicial. Por quê? Porque do mandado de citação já consta a ordem de penhora e de avaliação. Ok? Então quem realiza é o oficial de justiça e ele o faz tão logo verificado o inadimplemento no prazo de 3 dias. O oficial de justiça então vai retornar ao local onde ele cumpriu o mandado de citação e vai penhorar bens do executado. Nós vimos no último vídeo, preferencialmente bens indicados pelo exequente, ou pode ter substituição se o juízo determinar mediante manifestação do executado, ok? Uma vez realizado a penhora, veja aqui, de tudo lavrando-se auto, parágrafo 1º do artigo 829. Realmente, olha, a penhora, artigo 838, a penhora será realizada mediante auto ou termo. E esse auto ou termo deve conter a indicação do dia, do mês, do ano, a data e o lugar em que foi realizada a penhora, os nomes do exequente e do executado,
a descrição dos bens penhorados com as suas características, até para fins de avaliação, né? Que ele mesmo, oficial de justiça, em regra, vai fazer. E a nomeação do depositário dos bens, nós falaremos tanto da avaliação quanto do depósito a seguir, ok? Então veja, ó, quem realiza é o oficial de justiça. Ele o faz quando? Depois do inadimplemento no prazo de 3 dias. Logo depois ele lavra auto nos termos do artigo 838 e providencia a intimação do executado. Quer dizer, quem providencia a intimação do executado é o cartório do juízo, né? E a intimação do executado, nós vamos encontrar lá no 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios, dela será imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que ele pertença, essa é a regra. Se não tiver advogado constituído nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência pela via postal. E parágrafo 4º. O parágrafo 3º complementa o parágrafo 1º, né? Não se aplica a intimação na pessoa do advogado aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado de imediato. E considera-se realizada a intimação a que se refere o parágrafo 2º, quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Então, ó, vamos de novo. Quem realiza é o oficial de justiça. Ele o faz tão logo constate o inadimplemento. Se ele realizou a penhora na presença do executado, ele já sai desde logo intimado. Caso contrário, se o executado não presenciou, ele deve ser intimado e de tudo lavrado auto, ok? Agora, essas são as hipóteses em que se encontra bens do executado, né? O oficial de justiça retorna, após ter cumprido o mandado de citação e retorna para realizar a penhora e a avaliação. Se encontrar bens, ele vai penhorar, vai lavrar auto e depois vai se providenciar a intimação. Tá, mas e se não forem localizados bens? Aí vejam o parágrafo 1º do artigo 836. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado quando este for pessoa jurídica. Então, que guarnecem a residência sendo pessoa natural ou que guarnecem o estabelecimento do executado sendo pessoa jurídica. Elaborada essa lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até a ulterior determinação do juiz. Nós falaremos sobre o depósito adiante, ok? E aí, para finalizar, a previsão do artigo 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão é própria mesmo da penhora, e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. Como eu lhes disse, esse capítulo ele trata da penhora, do depósito e da avaliação. Nós falaremos adiante, em outra oportunidade, sobre o depósito e também sobre a avaliação. Ainda nem acabamos todas as considerações sobre a penhora, ok? Mas é importante o 839. A finalização e a conclusão da penhora pressupõe a apreensão e o depósito dos bens, como nós veremos no momento próprio, ok? Então, sobre o procedimento de realização da penhora, é isso. O oficial de justiça retorna, independentemente de nova determinação judicial, realiza a penhora dos bens e a avaliação, lavra termo circunstanciado e deve ser providenciada a intimação do executado. Se o executado já estava presente no ato da penhora, ele já sai dali mesmo intimado. Se ao retornar para cumprir o mandado de penhora, o oficial de justiça não encontrar bens, ele vai descrever em uma lista os bens que guarnecem a residência do executado pessoa natural ou o estabelecimento do executado pessoa jurídica, sendo esse o executado considerado depositário provisório, ok? Bom, então, senhores, é isso que eu queria falar sobre o procedimento de realização da penhora. Por hora é só, nós vamos ficando por aqui. Ainda temos mais coisa para falar sobre a penhora, como a ordem preferencial
de realização da penhora online, por exemplo, os efeitos da penhora, mas isso vai ficar para o momento futuro, ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.